Olá, meu povo, está começando mais um iPod, o videocast da SMAP. O tema do 9º episódio da 2ª temporada traz para nossa mesa colorida um assunto que me encanta. Hoje vamos falar sobre o brincar na primeira infância, com um olhar especial para as infâncias negras periféricas. É indiscutível a importância da primeira infância para o desenvolvimento humano, mas também é indiscutível que a desigualdade, o racismo estrutural e o trabalho infantil comprometem essa fase tão importante. Para nos ajudar a refletir sobre essa realidade, hoje eu conto com a presença de 3 convidados incríveis. Tenho aqui comigo o desembargador, agora desembargador Hélio Braz, a quem eu já dou os meus parabéns presencialmente, né, Muito desembargador? Obrigado. Ele que é coordenador da Infância e Juventude do TJPE, é psicólogo, mestre em Direito pela UFPE e doutor em Direito pela USP em Mediação de Conflitos. Temos também aqui conosco Eduarda Nunes, jornalista, especialista em Direitos, Gêneros e Relações Étnicas Raciais pela UPE e uma das autoras do PerifaCast, produzido pelo coletivo Sargento Perifa. É isso? Isso, boa tarde. E ainda aqui conosco Tetê Brandão, pedagoga, doutora em ensino, mestra em educação, culturas e identidades e especialista em educação infantil. Pessoal, que prazer Boa ter vocês tarde. aqui. Sejam muito bem-vindas e bem-vindo à mesa colorida do podcast da SMAP. Obrigada, Mônica. Tamo junto. Tamo junto. Gente, eu vou direto ao assunto, tá? Se nós fôssemos ranquear os pontos de desenvolvimento de uma criança, né? O direito, a possibilidade de brincar, estaria em que lugar? Peguei pesado, não foi? Foi difícil começou, essa, né? É, mas Bem, eu só faço pergunta bem difícil, difícil. viu? Primeiro, eu acho que a gente tem que localizar a criança, né? Onde é que ela está. Ou onde é que ela Deveria estar. Na família, até o início aí dos primeiros momentos escolares. Então, são os 2 ambientes, na família e na escola. Se ela não está na escola e se ela também não está na família, porque faltou família, aí já é a tragédia, já é o desastre da violência máxima, né? Que é não ter a proteção do poder familiar. Um pai, uma mãe, um tio, um avô, quem Princípio exerça, básico, né? princípio básico, localizar a criança na primeira infância, que é o momento onde ela vai se estruturar em tudo. É ali que as primeiras impressões, os primeiros traumas, como diz o psicanalista Winnicott, nós somos seres em transição. Estamos sempre indo de um ponto a outro. E, ao mesmo tempo, somos seres transacionais. Estamos transacionando no diálogo, na conversa com o pai, com a mãe, com a escola, com a família extensa, a família nuclear. Então, se essas transações são traumáticas e violentas, a transição está prejudicada. Então, o meu desenvolvimento enquanto criança está prejudicado. E onde entra a brincadeira nisso, né? Aí eu acho que a pergunta fica legal, né? Se a gente localizar essa criança, aí a tua pergunta cai perfeita nesse lugar para a gente responder, não é, Tetê? Doutor Hélio, aí eu fico pensando assim, que a gente parte do princípio, né, da garantia do vínculo e da segurança afetiva, né? Acho que sua fala me traz esse princípio, né, de garantir o vínculo e a segurança afetiva para essa criança pequena, esse bebê, a criança pequena, desde o nascimento, para garantir, né, que ela seja capaz de fazer uma boa imagem dela mesma, né, para garantir que ela tenha uma boa saúde, né, e a partir daí, que garanta que ela tenha essa possibilidade de brincar, né, da liberdade de movimento, da possibilidade de desenvolvimento da autonomia, né, esses princípios que eu estou falando são... Possibilidade de errar também, né? Isso. Porque criança tá o tempo todo trelando e quebra coisa e derruba água. Isso. E aí, quando vocês falam, me lembra muito, assim, pensar também no adulto que essa criança se torna quando ela não tem essa possibilidade, quando está na primeira infância, né? Assim, que primeira infância ela pode oferecer se a primeira infância dela foi prejudicada, foi, enfim, violentada de várias formas, né? Então, enfim, se tratando, né? Eu sou uma pessoa negra, obviamente, fui uma criança negra, e até hoje eu fico pensando muito sobre isso, porque é isso, né? Os pais têm os traumas, e aí não lidam, e aí passa a criança, e a criança
uma coisa meio desnecessária, mas que acontece e tal. Isso vai se perpetuando, Isso né? vai se perpetuando. Se a gente não tem uma tomada de consciência de quebrar o ciclo, né? Não, agora, hoje eu tenho um filho de 1 ano. E desde a gestação que eu pesquiso, estudo e converso com pessoas para quebrar justamente isso, né? Quebrar ciclos, deixar a criança errar, deixar a criança ser criativa, deixar ela brincar, deixar ela mexer, Sim. deixar ela poder fazer, né? Se Perfeito. perceber, né? No espaço, Isso. assim, né? Descobrir. Isso, Se descobrir e descobrir o mundo, assim. Né? Essa observação que você fez me remeteu a uma reflexão aqui, que é assim, eu presencio, né, com muita presença, com muita constância, pais que dizem assim, mas eu vivi isso, né, eu vivi isso quando criança e não morri. Não morri. Não tem problema não. Os sobreviventes, Já né, que a gente outros chama. não, que é assim, mas eu vivi isso aqui e não quero pro meu filho, né? Para esses que dizem, eu vivi isso, eu apanhei assim, eu fui educado assim, com castigo, com violência, eu sempre tenho uma boa resposta para essas pessoas. Me ensine. Quer dizer, você sabia que se você não tivesse passado por isso, você seria uma pessoa muito melhor do que o que você é hoje? Ponto. Você está legal, você sobreviveu, você está bem. Mas que você preço, poderia né? estar melhor. É. Né? Que Se custa. tivesse tido, como você trouxe, TT, o brincar como consequência do amor que eu vivo, que eu recebo do pai e da mãe. E aí entra a nossa instituição, né? O direito, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, o Estado, como garantidor desses espaços de proteção. Está maltratando o filho? Conselho tutelar, polícia, Ministério Público, Defensoria Pública. Vou retirar essa criança dessa família para entregar para uma família adotiva que proteja, que garanta tudo isso a essas crianças, as relações afetivas, a liberdade de se descobrir o mundo, ser verdadeiro, porque elas precisam disso, né? E o nosso cérebro é um órgão coletivo, a gente nunca é feliz sozinho, a gente não aprende nada sozinho. A criança que não é estimulada, e René Spitz já diz isso, é outro psicanalista, desculpa, eu estou com nota de rodapé na conversa, é porque eu fico lendo esse povo, Estou anotando esse tudo, povo viu? não sai Digo da minha logo. cabeça. O René Spitz, ele trabalhou com crianças psicóticas, e a partir de bebês. Então, é assim, não se desenvolve se não tiver estímulos. Sim. A gente se Por isso que a gente configura. faz bilu-bilu na criança, porque a gente brinca, faz vozinha, porque ele precisa de estímulo para o cérebro desenvolver sinapses. E as nossas calotas cranianas só se fecham aos 25 anos de idade. Então você está o tempo inteiro vulnerável, né, fisicamente, do seu cérebro, a sua formação psíquica, numa altíssima vulnerabilidade na primeira infância. E Exposto a aprendizados, né? é dessa proteção necessária de 0 a 6 anos. É disso que a gente está falando. A gente tem um Plano Nacional de Proteção à Primeira Infância. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Poder Judiciário Nacional, está muito preocupado com isso, numa relação de interseccionalidade, de interinstitucionalidade permanente com o Executivo, com o Legislativo, com a educação, com a saúde, enfim, com todos os espaços por onde essa criança passa, né? E essa garantia, eu acho que é isso, todos nós somos responsáveis pelo artigo 227 da Constituição, somos responsáveis. Todos nós advogamos em defesa das crianças, independente do lugar que a gente está, né? Juiz, professora, jornalista, todos nós somos responsáveis. E eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje. Ainda bem que a gente está aqui hoje, inclusive, né? TT quer falar? Eu quero. Fiquei me lembrando, né? Vocês vão falando aí, vai dando vontade de falar também. A ideia é essa, viu? Tá certo. Então, fiquei lembrando, assim, esses pilares que eu trouxe, eles são da abordagem Pickler, né? Mais uma nota de rodapé pra gente. Acho que é importante a gente dizer de onde vem nossa fala, né? E que a gente não tá aqui sozinho, a gente não tá falando só... Que tem muita gente pensando que sobre tá isso, falando, né? Que vem Estudando, junto com a pesquisando, gente. observando. E aí, né, a partir disso, e pensando no nosso tema, né, o brincar, ele é inato da criança, né, do bebê e da criança pequena, é uma habilidade inata. E é a fórmula de estabelecer vínculos, né, vínculo consigo mesmo, vínculo com o outro, vínculo com os objetos, vínculo com a cultura, né, vínculo com a natureza, vínculo com o mundo. Então, acho que respondendo a sua pergunta, né, o brincar, ele para a criança pequena, ele é a forma da criança se expressar, né, da criança estar no mundo, da criança poder
experienciar, porque o cérebro se configura na experiência, a neurociência já tem, né, diversos estudos, o cérebro ele vai se configurando nas relações, nas experiências que a gente vive, aí como a Eduarda trouxe, né, eu fico pensando assim, que experiências são essas que as crianças pretas, quilombolas, né, periféricas, elas têm a oportunidade de ter na nossa sociedade, né? Que experiências de brincar essas crianças estão podendo ter hoje, né, em 2024, diante do cenário que a gente vive, né? E aí fico Eduarda, tá te provocando, viu? com essas inquietações, né, do que ela trouxe, assim, dessa garantia, né, que a gente tem que... Achei ótimo, porque eu não sei perguntar nada. Até Ó. porque com umas amigas a gente brinca que a criança não, é a função da criança, né? Bagunçar, brincar, e aperrear, e fazer um furacão dentro de casa. É a função dele, ele não paga conta, ele não tem obrigação de nada, não tem nenhuma coisa pra fazer, ele vai fazer o quê? A gente, quando a gente não tem nada pra fazer, o que é que a gente faz? Né? Tem várias reações, assim, né? Como ele é pequeno as pessoas perguntam, e aí, como é que ele tá? Ele tava chorando porque eu tava com fome. Ele, eu também, às vezes eu fico com vontade de chorar quando tô muito cansada. Mas eu não posso. Fome, né? Mas eu não posso, porque eu sou adulta, eu tenho que ir trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que acordar cedo e fazer... a vida acontecer, né? Fazer as minhas obrigações, assim. Quando o TT traz esse questionamento, me vem muito à mente de como a gente fala assim, né, enquanto pessoa que vem de periferia, pessoa preta, tal, vem de família que sempre viveu em periferia, como a gente sofre nessa sociedade que ela é muito adultocêntrica, né? Que a pessoa tem que estar sempre tendo um propósito, um grande propósito para fazer alguma coisa, assim, sabe? Como talvez vem disso a dificuldade da gente entender mesmo a individualidade de uma criança, assim, porque uma criança de 0 a 6 anos, ela deve fazer, o que a gente tem que esperar de uma criança de 0 a 6 anos, assim. E aí, em uma das minhas pesquisas, a minha especialização terminei recentemente, e numa das pesquisas eu encontrei que, muito tempo atrás, né, acho que coisa de idade média e tal, a grande diferença entre uma criança e um jovenzinho era só a capacidade de poder trabalhar. A partir do momento que a criança ela podia carregar um peso, ela já era integrada a alguma atividade laboral, né, para poder trabalhar de alguma forma. Isso era especificamente direcionado para pessoas de periferias, né, pessoas periféricas, enfim, porque é isso. Qual é a criança que não sofre com isso hoje em dia, né? Qual é a criança que tem a possibilidade de brincar e de não ter responsabilidades e de não lidar com, sei lá, familiares estressados, né, também, que a gente também precisa falar sobre essas interseccionalidades, como as relações de trabalho, as relações de gênero, as relações sociais dos adultos, elas interferem como a gente vai lidar com a nossa criança em casa, que ela está só querendo atenção, mas a gente está muito estressado, porque o mundo aconteceu lá fora e a gente chegou em casa e só quer descansar, mas a criança também está querendo lá. Tipo, não, agora é minha vez, o que é que você tem para mim? Uhum. E a gente tá lá, super com a cabeça cheíssima. E sempre assim, com aquela coisinha, a gente tá fazendo tudo isso para você, né? Eu trabalho muito para o seu futuro, né? E o agora? Mas esse lado da família, desculpa a interrupção, esse lado da família, estou fazendo isso para você, eu trabalho por você, nos remete a uma discussão sobre o ambiente de maior violência, onde nós aprendemos, inclusive, a ser violentos, é a própria família, né? A família não é algo idealizado dessa forma, um lugarzinho de amor, de paz. Não, família tem suas violências internas, tem né? atritos, nas né? relações, seus atritos, seus conflitos. E tem sua forma perversa, né? O amor perverso, né? E Freud, que é a nota rodapé mais gorda agora, é Freud, ele aponta para a perversidade do amor materno, né? Como o amor materno, né? E esse amor, muitas vezes, é dominador, né? Especificamente da mãe judia, né? Que Freud falava, como as mães dominam os filhos, né? Pelo corpo que está onde a criança está contida, pelo parto, pela amamentação, pelo domínio da sobrevivência naquele início. Então, muitas vezes, esse amor ele é cobrado, né? E quem de nós já não teve conflitos, né, com a mãe, né?
Então a gente até brinca, né? A culpa é sempre da mãe. Cadê a mãe? Sempre. Então, Cadê a mãe dessa criança? Vocês que Né? são Assim que a mães, gente fala, né? Então a mãe está sempre nesse lugar de culpa, né? Porque é uma relação mesmo de violência. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente diz isso, a gente também precisa debitar ao universo feminino o cuidado, né? O cuidado que está inscrito nessa condição concreta, né? E aí eu gostei muito como você falou em relação às crianças de periferia, porque eu estou lendo um livro agora recente, que é A Cor do Inconsciente, é de Isildinha Batista. Ela é uma psicanalista, pouco antes de entrar para vocês, onde ela fala exatamente desse imaginário e do simbólico, daquilo que é construído na infância e no próprio corpo, do preconceito que as crianças negras sofrem. Que muitas vezes a criança não se percebe dentro desse preconceito, né? Uma amiga nossa, que é assistente social, trabalha conosco, ela disse, lá onde eu morava, eu nem percebia que eu era negra. Eu só vim perceber que era negra quando eu cheguei aqui em Recife. Que eu comecei a sentir uns olhares sobre mim diferente. Foi que eu vim perceber que a minha cor era um elemento, um indicador, né? Um marcador social. Ou seja, essa criança, quando ela começa a perceber isso ainda nesse estágio de primeira infância, obviamente que a forma que ela conduz isso, a forma que ela organiza isso no seu imaginário de pessoa, se descobrindo como pessoa, sua formação, inclusive de saúde mental, vai sofrer um dano, né? Vai sofrer um dano. E aí, se a família não estiver organizada, preparada, a escola não está preparada para lidar com isso, isso está acontecendo toda hora, a todo momento, em todos esses lugares, na igreja, na escola, dentro da família mesmo, no bairro. Então, dependendo de onde geograficamente essa criança está situada, o ambiente em que ela circula, ela vai estar mais ou menos vulnerável ao racismo. Eu fiquei pensando agora, Eduarda, essas crianças que já são preparadas, digamos assim, por seus pais pretos, né? Preparados para as possibilidades de racismo. Você acha que elas se tornam pessoas, adolescentes, adultos, enfim, cidadãos mais retraídos, eles estão mais na defensiva ou eles brigam mais ainda pelo seu lugar, pelos seus direitos? Na sua observação. Então, várias reflexões, assim, porque meio que não existe muito uma cartilha de como a gente reage a diversas formas de violência, assim, mesmo estando num ambiente de pessoas negras, não é necessariamente por isso que você está sendo preparado para lidar com o racismo, porque várias vezes a preparação que a gente recebe para lidar com o racismo é justamente se retrair, não coloca batom, não usa essa cor, não usa o cabelo assim e tal, para evitar, sendo que é uma coisa que não evita, né? Sobretudo se você tiver a pele cada vez mais escura, assim. Não tem como evitar. As pessoas, elas são racistas, a gente, mesmo em um ambiente geograficamente supostamente favorável, assim, ainda não é porque a gente lida com racismo institucional o tempo todo, em todas as instituições. Então, por exemplo, posso não estar sofrendo racismo no lugar onde eu vivi, no bairro onde eu vivi, mas a minha escola não me deu as oportunidades favoráveis para eu competir de igual para igual numa federal da vida, assim. Não tem professor de matemática, não aparece. Exato, são várias condições, assim, sabe? Então, tipo, se não tem alguém dizendo na sua cara, você é preto, você é isso, você é posto de aquilo, saúde. Tem outras coisas acontecendo. Que aí, quando a gente vai lidar, assim, eu digo por mim mesmo, assim, que na escola, que eu estudei na escola de aplicação da UPE, e depois na federal. Então, tipo, pessoas de realidades completamente diferentes. E aí você vai se localizando, assim, né? Geograficamente, mas também politicamente, assim, né? Então eu sou isso. E aí, a partir de várias coisas, você vai se formando mais socialmente, mais politicamente. Mas claro, né? Que você crescer num ambiente de pessoas que é igual a você facilita muita coisa. Eu gostei muito dessa pergunta que Mônica fez. A você. Porque eu fico aqui pensando, como você disse, né? A gente escuta os outros falarem e dá vontade de falar também. A criança que está dentro de uma família, que tenta empoderar essa criança, tenta preparar para a luta, porque é uma luta social, essa família precisa ter referências para isso.
ferramentas, instrumentos para isso. Digamos que hoje as coisas estão começando a, digamos assim, a entrar mais na representação, é a palavra da moda, né? Então, essa família tem uma apresentadora de televisão negra, essa família tem uma protagonista de uma novela de uma determinada TV, a protagonista principal é uma negra, é um preto, é uma preta. Começa uma boneca. Começa a ter o médico que trabalha no bairro é um homem preto, a professora é preta. Essas pessoas começam a estar no lugar de representação. E essas famílias começam a ter aí uma categorização mesmo desses espaços e de onde essas pessoas estão como espelho, gente. Criança precisa de espelho, e que espaços, né? Elas podem ocupar na sociedade, né? Espaço, que espaço as pessoas podem ocupar na sociedade? É exatamente isso. E aí a gente pensa, a criança vai brincar de quê? Então as crianças estão brincando, e na brincadeira dos bonequinhos, de quem sou eu, de quem eu faço, se tiver uma pessoa branca ali, de repente o meu lugar vai ser esse. Não, eu sou sua empregada. E vem um menino branco e diz, não, eu sou o seu patrão. Porque eu digo isso que na fazenda onde eu nasci, fui criado, eu brincava com todos os meninos que tinham lá, brancos, pretos, de todas as raças. E as brincadeiras com os meninos pretos, eles eram os empregados. Era a reprodução social que reproduz você no brincar. É. O fortalecimento disso que você perguntou, Mônica, dessa luta de classes que está posta, consolidada, enraizada, estruturada, e você reproduz na brincadeira. Aí a pergunta que você fez me levou a pensar, como eles estão brincando hoje? Isso está mudando? Como é que essas crianças brincam hoje? Eu brinco de professor, eu sou um menino preto, uma menina preta, eu sou a professora agora. Ou eu nunca vou ser a professora na brincadeira, eu nunca vou ser o médico. É interessante a gente obter essas respostas, né? A gente tem uma legislação, né, que garante, né, a cultura, né, que garante a história na escola, né, dos povos afrodescendentes, né? Então a gente tem a lei da educação antirracista, posso estar equivocada, mas eu acho que ela é 10.639, né? Então a gente precisa, né, levar isso para a escola, essa reflexão, né? Precisa fazer com que as professoras e os professores se reconheçam, né, como parte dessa população, né? 56% do Brasil é constituído por pessoas negras e pardas, né? Então são pessoas pretas e pardas, né, que constituem os negros. Essa negritude, ela tem, vou pedir licença, né, a Eduarda para falar sobre esse tema. Não sou uma pessoa preta, sou uma mulher branca, né, mas estudo um pouquinho. E aí essa questão da educação antirracista na escola, ela é muito importante, né? É muito importante que os professores, né, que os adultos que fazem parte dessa escola se reconheçam, né, se apropriem dessa cultura, né, da forma de relação, da construção de um país, né, que tem uma base de povos, né, que vêm de um continente, de diversos países, né, que foram escravizados, né? Então a forma como a gente fala, a forma como a gente olha para a nossa história, e os adultos, as professoras, os professores precisam, né, cuidar disso para que as crianças possam vivenciar, né, uma educação diferente, porque o espaço escolar, muitas vezes, né, se essa criança tem uma família que a protege do racismo no Brasil, né, muitas vezes o espaço escolar é o primeiro lugar, né, com essa violência. A violência física, né, a violência verbal e muitas vezes a violência silente, né? Então, se não tem a boneca que a representa, né, se não tem os objetos que fazem parte de sua cultura, né, porque não é só é também os objetos que fazem parte de sua cultura, né, que isso. É também uma criança, né, de uma religião afrodescendente, né, ela poder expressar a sua religiosidade, ela poder ir de branco na sexta-feira. Né? Então, aí, quando você fala assim, eu sinto a necessidade de reforçar que, além dessa questão do currículo escolar,
é importante que professores, gestores, pessoas que trabalham em ambiente escolar também estejam preparados para lidar com as relações interpessoais das crianças mesmo, porque várias vezes a gente tá, sei lá, a gente tá sendo ofendido e aí a gente revida, aí a professora só vê a gente revidando, e aí de repente a gente é ocupado da história, sendo que no começo Que a gente menina tava de boa. violenta, Que menina né? violenta. Você que começou, perdeu a razão, porque, como assim eu perdi a razão se eu reagir a uma violência que eu tava sofrendo? Às vezes nem uma violência tá batendo, alguma coisa assim, que a gente realmente lê como violento, mas tipo, não é ficar aperreando o tempo todo, enchendo o saco. Menino Pegando pequeno, no cabelo. né? É, sabe? Pequeno é mestre nisso. Mas com né? esse intuito, assim, O bullying de mesmo. pejorativo, né? Porque o bullying, quando passa a ser, né, tratado de questões étnico-raciais, ele passa a ser racismo. A gente tem que dizer o nome também, eu acho. Quando não chega Né? na injúria racial mesmo, que é a provocação pessoal, né? Isso. E aí entra E aí vamos pra enquanto crianças e adolescentes, enquanto criança, nada é punível. É o processo educativo, de acolhimento, de orientação escolar, familiar. Adolescentes, a partir de 12 anos, vem o ato infracional. É punível pela responsabilização enquanto ato infracional. Há um processo de reparação sobre isso. As escolas devem estar preparadas para isso. E aos 18 anos é crime. Uhum. É crime pela injúria, né? É crime pelo racismo, né? Que a gente tem agora uma legislação muito clara sobre isso, que usa a equiparação, inclusive, do crime de racismo para os crimes de natureza sexual, né? Da diversidade sexual. Então, hoje a gente tem um aparato, tanto legal, constitucional e infraconstitucional, e um aparato de interpretação do Supremo, que garante hoje que as delegacias, as defensorias públicas, o Ministério Público, o Judiciário, todo esteja pronto, preparado para fazer exatamente esse movimento do Estado, né, de proteção e de aplicação da legislação para garantir o direito e a igualdade de todos que a Constituição manda, né? Fica meio que faltando mais a boa vontade dos atores que estão envolvidos, né? E realmente visibilizar que isso aqui foi injúria racial. Vamos para frente, vamos botar esse processo para frente. E não ficar descredibilizando ou diminuindo, assim. Tipificando como outra forma outras de comportamento, não, e não como injúria e racismo. Né? Exato. Tem uma coisa que me veio à cabeça agora com esse teu comentário, que é: há vezes em que não é só a falta da boa vontade, é a falta real de conhecimento. O que é que se caracteriza como injúria racial? Isso não é só uma brincadeira, né? Esse tipo de atitude se enquadra nessa tipificação. Sabe como é? Eu acho que, de novo, a gente passa pela educação, né? Pela informação. E para quem está ouvindo e assistindo esse podcast, racismo diz respeito a uma agressão ao coletivo, né? As pessoas de raça negra. Embora esse termo raça já foi abolido pela Organização Mundial de Saúde. Ele fala mais de características raciais, tá? Não existe mais raça. Existe, porque raça sempre foi uma categoria social. Categoria social. Não é uma coisa biológica. Não é biológica, assim. exatamente. A gente não tem Não diferença, mas na história... Então, são social, características, os cientistas eles foram construídos. O racismo é isso, né? Do ponto de vista da palavra, como a gente está falando da etimologia, do crime praticado contra uma coletividade, né? E a injúria pessoal, tá? Eu estou falando de você. Você é isso, você é aquilo, eu estou atingindo você. Estou dando então, nome é a ao diferença entre os dois crimes. E ambos são crimes, que crimes. fique claro, né? A gente estava aqui falando de escola e eu lembrei de uma postagem de uma amiga minha, que ela perguntou para o filho dela. Várias pessoas perguntaram a seus filhos, né? O que é que você vai ser como crescer? E eu achei sensacional a resposta de Pedrinho, que ele disse assim: por que estão só preocupados do que eu vou ser quando eu crescer? E o que eu sou hoje? Por que ninguém me pergunta? Né? E é porque eu fiquei com isso na cabeça desde que... Essa provocação é boa. Mas não é? Por que não querem saber o que eu sou hoje? Eu não quero lhe ouvir hoje. Eu sou um menino assim, sabe? Esse empoderamento, acho que é essa palavra, massa. né? Olha, Mônica, na última reunião que a gente fez para discutir a primeira infância, surgiu exatamente isso. Para a gente ouvir a criança. O que é que a criança tem a dizer sobre o que ela vive, sobre ela mesma. Como ela se vê, né? Isso, por exemplo, na adoção de crianças, e aí a gente tem um recorte racial muito sério, as crianças que estão nas unidades de acolhimento, nas casas de acolhimento, que a gente chamava de abrigos antes, quase todas são crianças pretas, crianças negras, que elas passaram por um processo de fragilização de suas famílias, vulnerabilidade, de ausência de pai, de uma mãe que não pôde ter um trabalho, que não pôde ter estudo, que não pôde cuidar, não pôde proteger. Essa criança termina
numa unidade de acolhimento, um abrigo, né, uma casa, e vai para uma adoção, às vezes de uma família branca. E aí começa um processo reverso de uma dificuldade imensa de adaptação dessa criança preta numa família branca, ou numa família parda, né, parda clara, que tem o preto retinto e o branco retinto. Então, no Brasil, a gente tem aí uma variação que muitas pessoas são pardas, mas não são consideradas negras, não são pardas com, digamos assim... Eu aprendi que é o colorismo. Não, mas o colorismo é muito porque, racista, assim, do ponto de vista... Não, mas é porque, assim, mesmo entre as pessoas brancas, existem os diferentes tons. Né? Tons. Tem Né? as pessoas brancas que se parecem mais com a galera da Europa e tem a galera branca que é Exatamente. Mais brasileira, latino-americana. Assim. Mais local, né? E a gente diz assim, não é alvo de política afirmativa, digamos assim, porque não tem as características de quem sofreu pelo processo da escravidão no Brasil, pela ausência de todas essas políticas públicas que a gente está falando aqui agora. E é isso, gente. São muitas perguntas, né, que hoje a gente precisa não responder todas, mas pelo menos fazer alguma análise sobre essa questão da criança, e que você citou, como a criança é encarada, como você vê uma criança. Eu tenho uma história de vivência minha como juiz, de um caso em Jaboatão, eu gosto de contar essa história, onde você falou da questão religiosa, né? Por isso que eu estou trazendo essa história, de uma avó que estava para ser presa porque ela tinha cortado a neta dela de gilete e deu uma lesão corporal permanente, porque deu queloide, tá? E artigo 129, lesão corporal qualificada, entendeu? E a criança já estava afastada na casa de acolhimento e a avó foi chamada, tá? E podia ser presa, né? Se fosse condenada, iria cumprir uma pena. E quando ela entra de branco. Sim. Eu nem lembro, acho que vai ver que era uma sexta-feira, o dia da audiência. Ela entrou de branco, com turbante, e eu perguntei a ela o que era, me levantei, puxei a cadeira para ela, recebi, perguntei a ela, disse, não, eu sou uma líder religiosa, eu sou mãe de santo, e o terreiro tal, explicou tudinho, e eu totalmente leigo nessa área, né? Mas aí ela disse, olha, não, eu não cortei a minha neta. Isso aí foi iniciação religiosa. Iniciação religiosa. Lá no terreiro, as lideranças espirituais, elas são matriciais, são mulheres. E aí a gente tem, quando a primeira filha nasce, e a gente tem, parece que a partir de 7 anos, era 8 anos, começava a fazer uns sinais de, enfim, são significações internas da religião. Ela explicou tudo aquilo ali. E aí eu fui buscar os meus conhecimentos de direito penal, porque eu era já juiz, tinha estudado direito penal na faculdade. Quais são os elementos do crime? O primeiro, a tipicidade. Então, existe um tipo penal no Código Penal que diz, se cortar assim, se tiver lesão, é crime. Aí são 3 elementos, vamos para o segundo elemento, a antijuridicidade, que é o coletivo. O coletivo considera isso crime ou não? É o caso do jogo do bicho, que você tem o tipo da contravenção penal, mas todo mundo joga no jogo do bicho. Deixa de ser crime porque não tem o coletivo reconhecendo como crime. E o último elemento, que era a subjetividade, que era a capacidade de dizer, não vou fazer assim, vou fazer de outra forma, que é a vontade de cometer ou não um crime. E aí você diz, não se configura crime. E aí na sentença, obviamente, eu arquivei esse processo, e na sentença eu lembro que eu coloquei, se assim eu fosse prender essas pessoas, eu teria que prender todas as famílias judias que provocam uma circuncisão nos meninos ao nascer e uma lesão permanente, uma lesão corporal grave permanente, da mesma forma. Ou seja, a leitura que você faz sobre a realidade, que é o que você trouxe antes, se as pessoas estão preparadas ou não, as autoridades, eu não estava preparado, eu fui estudar. E aí foi minha primeira lição, foi dizer, eu vou arquivar esse processo. Isso aqui não é crime. Muitas vezes casos como esse são muito usados assim para tirar a guarda da mãe e tal, porque a criança precisa passar por um ritual de iniciação e tal. E aí, enfim, aí vem o racismo religioso e denuncia. E aí o conselho tutelar, que muitas vezes a gente não sabe onde está, ele vai e aparece. E aí, sabe, e quer prender e tira a guarda. E, enfim, toda uma situação. Exatamente. Que se a gente tivesse uma noção... né, de que isso é um rito religioso, não é toda criança que precisa passar por isso. Certamente tem um contexto que justifica que a criança precisou passar por aquilo. Muitas vezes é por causa de doença, por causa de coisas, assim. Eu falo isso porque eu também sou de religião de matriz africana, assim, então entendo um pouco os contextos que pode levar uma criança pequena, às vezes 10 anos, enfim, a
ser iniciada, né, e todas as consequências que podem vir disso, que em caso de crianças maiores, que aí quando a gente inicia, a gente tem que passar um tempo usando só branco, não pode estar com a cabeça mostra, então visivelmente na rua a gente tá muito escancarado, assim, né, então já vira o alvo, volta assim, bem na cabeça da gente, assim, sabe? Então, é mais uma das faces, né, do racismo que a gente tem que estar encarando. E mesmo respeito à liberdade religiosa, né? Porque Porque ninguém acha ruim quando uma criança ela é apresentada numa igreja. Não, ela é batizada assim que nasce. Tranquilo, se tua família é essa e a família quis, tranquilo. Tá dentro da liberdade religiosa. Ninguém vai estar lá questionando, querendo que isso não aconteça. E olha, Eduarda, a trilogia da proteção integral que está no Estatuto da Criança e do Adolescente é respeito, dignidade e liberdade. Exatamente. Da criança. Então ela tem liberdade, sim, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de brincar, né? Isso. Na brincadeira, que acho que é o tema de hoje. Né? Eu lembro quando eu era criança, que eu brincava, quando eu era criança eu era católica, então às vezes a gente comprava pastilhinha de tic-tac, e a gente brincava da hóstia. Aí fazia fila, todo mundo. Aí ficava dando a hóstia e saía assim, sabe? Então, tipo, a liberdade, quando eu era criança, eu era católica, cresci, enfim, sabe? E olha a representação da realidade na brincadeira de novo, né? Isso. Exatamente. Sim, sempre. E porque se o adulto, né, se nós, a gente tá falando do racismo, né, entrou muito nesse tema, e aí assim, pensando no brincar e na criança pequena, no agora, né, que você trouxe. Voltando, né, que a gente acabou fugindo muito. Não, fugiu não. Não fugiu não, a gente costurando tudo no caminho certo. É porque eu fiquei pensando assim, né, a criança pequena, né, é o agora, né, e o agora dessa criança pequena é a infância. Né? E se a gente, enquanto adultos, né, a gente reflete sobre esse tema, né, sobre o tema do racismo, sobre o tema, né, da consciência negra do mês de novembro, né, que nós estamos, né, falando sobre ele agora em novembro, estamos em novembro. Né? Então, se a gente garante que essas crianças estejam protegidas, né, dessa violência, e se a gente permite que elas tenham espaços seguros, oportunos, né, com objetos, ambientes que ampliem suas capacidades de brincar, a gente vai permitir que essa criança se desenvolva plenamente, né, e que ela expresse, que ela não seja capaz de expressar no brincar dela as nossas construções sociais, que já estão equivocadas, que já estão adoecidas, né? Que passam de geração por geração uma violência, né, com a pessoa humana. E a gente adulto precisa saber disso, mas a gente precisa cuidar para que as infâncias estejam protegidas disso. Né? Então, as infâncias das crianças periféricas, né, pretas, pardas, né, pobres, vulneráveis, elas precisam estar garantidas. A gente precisa fazer, né, dar as mãos, fazer essa blindagem, porque o brincar, né, tem essa importância dessas representações, desses papéis sociais. E se a gente não diz a essa criança, tem uma frase de Nelson Mandela que reverberou muito nas redes sociais agora, né, que é que ninguém nasce odiando o outro pela cor, né? E se pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Pronto, aí... Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Essa Mandela. Isso, essa. Eu tinha anotado aqui. Pronto, estamos alinhadíssimos, né? Então, a gente precisa garantir que as crianças, enquanto brincam, durante o brincar, elas possam construir uma nova relação simbólica, né, social. Perfeito. E acho que esse é o nosso papel de proteção das infâncias, né? Que elas possam viver a infância mesmo, né? Que a gente sabe que quando a gente, sei lá, não tem infância ou perde uma parte da adolescência e tal, isso vai ficar, tipo, vai reverberar. Chega, né, Eduardo? De outra forma, enquanto a gente vai vivendo. Vai ser escancarado de alguma forma, né? O Eduardo, isso que o Tetê falou sobre o brincar e sobre a capacidade de a gente não reproduzir nas crianças e elas não reproduzir na brincadeira e na sua construção como sujeito de comportamentos equivocados nossos. Tem um autor, psicólogo da área cognitiva, que é o Barry Stevens, parceiro de
de Carl Rogers, que ele diz assim, a brincadeira é um método, é um exercício, ele diz exercício, de ensinar a criança a fazer flexibilização de valores. Tá? E a gente se torna mais flexível como ser humano adulto se a gente brincou muito. Quando eu sou rígido, neurótico, inflexível, eu reproduzo aqueles valores porque eu recebi do meu pai, recebi da igreja, recebi do meu professor, então eu reproduzo tudo. Eu sou uma pessoa rígida, eu não evoluo. Eu repito. E eu repito de forma categórica. Eu não sou capaz de flexibilizar, de sair da caixinha. Aqui em Pernambuco não, que a gente no carnaval todo não sai da caixinha. A gente é muito flexível. Mas existem famílias e espaços onde as crianças estão inseridas que têm uma rigidez muito grande, que a brincadeira não vai fazer isso que TT trouxe, não vai expressar um movimento de revolução, um movimento que eu diria de rebeldia, sabe? Um movimento de não aceitação. Tá? E eu até acho que existem algumas religiões que trabalham muito bem isso. A religião judaica, pela Cabala, ela diz que o melhor movimento, o movimento mais amado por Deus, é a própria rebeldia. É a própria capacidade de você se insurgir. Se insurgir para você ser um revolucionário. Isso está inscrito, por exemplo, de quem gosta de fazer estudos antropológicos na Bíblia, por exemplo, do cristianismo. O cristianismo radical que surge lá, com a postura inicial do Jesus, que se chama o Cristo, é uma postura revolucionária contra esses padrões, né, que são equivocados, de violência, de falta de respeito, de opressão, que ainda está aí, que ainda está posto. A gente está vendo uma guerra no mundo, né, de ordem religiosa. A gente está vendo diversos movimentos de extrema-direita, por exemplo, também, de extrema-esquerda também, de violência e de opressão. E esse caminho do meio, e esse caminho da ponderação, do respeito, sabe? E a criança está inserida aí, na família, no Estado, no país, na comunidade, ela está aí. Está aí as guerras com crianças que são vítimas, né? Na Palestina um número absurdo de crianças são morrendo. Alvo, né? Elas não estão brincando, elas estão morrendo. Tá? Então, que é justamente para evitar que elas cresçam, né? Há um movimento de extermínio da infância negra no Brasil, de crianças, adolescentes negros, de jovens negros. Então, essas crianças brincaram. Como brincaram? Porque elas estão reproduzindo nas favelas crianças que desde pequenas já estão com um fuzil, com R15, no movimento de violência, de tiro passando de uma casa para outra, pei, e no outro dia alguém vai ser morto, a famosa bala perdida, que não existe bala perdida, né? Então, e isso vai ficando normal, né? Para essas crianças. Isso que o senhor falou mais antes, sobre essa questão da rigidez, também diz muito sobre questões de gênero que são impostas muito pequenininho para a criança, né? Então, tipo, se o menino nasceu menino, então já tem uma série de idealizações que ele vai vestir isso e não vai vestir aquilo, e não vai brincar com isso e tem que agir dessa forma. Mesma coisa para as meninas, vai vestir isso, vai vestir aquilo. E isso já vai, né, formando uma criança com restrições, né? Tipo, eu não posso fazer isso. Mas olha, Eduardo, a gente já nasce com um nome, com uma religião, com um time de futebol. Vai ter que gostar de manga, de cuscuz, de carne de bode, dependendo. Você já nasce com um planejamento. Mas a gente também tem que estar aberto para deixar a criança subverter. Não dá para fugir. Eu queria muito que meu filho fosse Santa Cruz. Eu sou Santa Cruz. O pai dele é esporte. A gente tá nessa disputa assim, para ver qual time ele vai. Mas o que ele for, ele vai, né? Com o esporte na primeira divisão ficou injusto agora, não foi? Mas se o time na primeira divisão e chegando que vem perto pro Santa Cruz, olha a situação. Ó, só antes da gente partir para nossa última provocação, eu queria fazer uma outra observação que, obviamente, não tem nada a ver com o nível de violência que a gente percebe, mas eu sou exemplo dessa pessoa aí. Quando eu era muito pequenininha, a minha intenção, meu instinto era pegar as coisas com a mão esquerda. E a minha mãe tirava as coisas da minha mão esquerda e botava na minha mão direita. Até hoje eu não sei qual era o problema de ser canhota. Mas foi um exercício, uma insistência tão grande que hoje, obviamente, eu sou destra, né? Escrevo com a mão esquerda, mas o meu instinto, com a mão direita, aliás, o meu instinto com a mão esquerda. Até hoje, eu vou pegar as coisas com a mão esquerda. O talher com a mão esquerda, tudo é com a mão esquerda, mas logo, na hora de escrever, era a canetinha,
na mão direita. Adestramento. Adestramento. É isso. O ambiente, né, nos constitui Nos também. constitui. Vai moldando, Como as né? experiências, né, faz parte das nossas experiências. Então, o ambiente familiar, né, o ambiente social, o ambiente cultural, né, que é o que o Dr. Hélio trouxe aqui, que a gente já tem que gostar de cuscuz, a gente tem que gostar de manga, tem que gostar de carnaval, Que porque bode. somos recifenses, né, pernambucanos. E Pessoal, aí, nos constitui. A gente está se encaminhando aqui para o fim do nosso 9º episódio da 2ª temporada do iPod. E eu queria trazer para vocês uma pergunta muito prática. Queria que a gente respondesse assim de forma prática. Eu sei que durante toda a nossa conversa, bem. de alguma maneira, a gente já foi respondendo isso aqui, mas nós, enquanto sociedade, mulher, homem, mulher preta, mulher branca, enfim, nós, o que é que nós podemos fazer de forma efetiva para colaborar com essa transformação tão necessária para as crianças brancas e pretas? Sobretudo por causa desse recorte que a gente está trazendo aqui, né? Das crianças pretas periféricas. Quem somos nós no jogo do bicho? É isso. Meu Deus, que silêncio. Estou ficando com medo das minhas perguntas agora. Eu vou responder agora, mas eu vou continuar falando. Tá bom, eu deixo. Eu não vou parar, não. Nós temos uma cultura, eu estou falando nós, Sociedade, do Brasil né? como um todo, né? Nós temos uma cultura de não saber dizer não. Quando a gente está com algum problema de ordem psicológica, a gente vai ao psicólogo, ao psicanalista, uma das primeiras coisas que se discute na análise é aprenda a dizer não. É libertador, né? A gente não sabe dizer não. E as crianças, elas são treinadas para não dizer não. Tá? Pra obedecer, né? Você não pergunta à criança, você quer comer isso ou isso? Você quer vestir essa roupa ou aquela? A gente não pergunta, a gente diz, venha comer, tá na mesa. Você vai para tal lugar. A gente Impõe. trabalha com um modelo, com um método de educação, e isso na primeira infância é muito mais Evidente. violento e evidente, porque a mãe está estressada, o pai está estressado, tem que sair, tem um horário, tem que deixar na escola, tem que ir buscar, então é só dar ordem. Você não tem o sujeito de direitos que o Estatuto fala, a gente não sabe quem é a criança. O conceito de criança surge no século XVIII, com Philippe Arrier, na História da Infância, é um livro clássico que a gente estuda. Então você não tinha ainda o conceito de criança. E até hoje a gente não sabe ainda. No Brasil, a criança é sujeito de direitos a partir de 1990. São 34 anos apenas. Não é nada. E ainda hoje a gente escuta. Criança não senta à mesa, criança não dá opinião, criança não apita em nada, criança não escolhe. Você não ouve a criança, você não pergunta a essa criança, ela não tem vontade. Então ela não é sujeito. Então acho que a tua pergunta, o que é que a gente pode fazer hoje? Empoderar essas crianças como sujeito de direitos. Pergunte a ela o que ela quer, o que é que ela quer comer, como é que ela quer fazer, até que horas, combine com ela. Não pegue na mão e arraste essa criança, não. Pergunte. Olha, daqui a 5 minutos, tá? Nós vamos parar de ver televisão. Combinado? Combinado. Daqui a 5 minutos ela mesmo desliga a televisão, ela aceita. Um pouquinho de resistência, mas aceita. Mas converse, combine, empodere como sujeito. E de igual para igual, numa conversa. Isso ser levado para o resto da vida. Hoje, nós adultos, nós não sabemos dizer não. A gente quer, pode ser. Talvez eu apareça, viu? Acho que eu vou. A gente não diz, não, eu não vou, não quero. Eu não quero. Eu não quero. Por que você não quer? Porque eu simplesmente não quero. Eu não quero ir. Então, ensine as crianças Só a depois da dizer terapia, né? não. É uma loucura dizer isso, né? E a gente, com esse negócio de não saber dizer não, às vezes você se mete em enrascada porque você quer atender, né, várias em demandas 15 lugares ao mesmo tempo. porque está em 15 lugares ao mesmo tempo. E no fim das contas, alguém vai ficar descoberto. Né? Algum problema você vai ter para resolver, porque você simplesmente não disse não. Além do que o doutor falou, acho que além de ensinar crianças a se apoderarem, né, da próprio poder político que elas têm, acho que vale para a gente que é adulto também esse exercício de perceber o adultocentrismo e entender de que forma a gente pode estar desmantelando ele, né? Se é isso, de chegar e sentar. E o que é que você quer comer? Ah, vamos comer agora. Ah, não quer não, então daqui a pouco você come. Sabe? Não ficar nessa de impor e chegar e conversar de igual para igual. E aí, você gostou de hoje e tal, sabe? Realmente tratar como gente mesmo assim, né? A gente com outro adulto, a gente não sabe tratar com respeito com outro adulto, a gente não chega impondo coisas para um outro adulto, porque a gente faz isso com crianças, que ainda estão nesse processo, né, de se entender no mundo e tal. Que tipo de
de relações a gente tá ensinando que é tolerável mesmo ter com outras pessoas. Porque às vezes a gente faz isso com a minha criança, eu faço isso com a minha criança, e aí a minha criança vai ser assim, possível com outra criança menor. Né? E aí essa outra criança menor vai obedecer porque era a outra maiorzinha, né? Então depois vai fazer, enfim, vira esse ciclo, né? De repetição, de hierarquização. De violência, né? Exatamente. E agora, Tetê? E eu acredito que nós precisamos ser guardiões da infância, né? Nós precisamos guardá-las, guardar as crianças, para que elas possam viver suas infâncias, né? Entendendo que elas são múltiplas, diversas, né? Que cada cultura vai expressar sua forma de brincar de um jeito, né? E que os adultos precisam olhar para as crianças, como o Dr. Hélio trouxe, como a Eduarda trouxe, né? Com o respeito de que elas são pessoas, né? E, de forma prática, abaixar, olhar no olho, né? Considerar os corpos dessas crianças, né? Que a gente não pega ninguém pelo pulso, a gente não pega nenhum adulto pelo pulso para levar por aí, né? Então, ver as nossas ações, né? Avaliar as nossas expectativas, né? Enquanto adulto, para aquele filho, para aquela filha, para aquela criança que está na escola, né? Para que ela possa ter garantido esse espaço de existir. A criança, ela quando ela brinca, né? E ela existe quando ela se relaciona com o outro. E aí ela se reconhece como alguém que tem valor, como alguém que vale a pena na vida, né? Quando ela se reconhece no olhar do outro. Então, se a gente garante que essa criança existe, né? Garante que ela pode brincar, a gente vai garantir que ela seja hoje. E se a gente garante que ela é hoje, certamente ela vai garantir que ela possa ser o que ela quiser. O brincar, que é o nosso tema de hoje, né? O brincar é a capacidade de dizer que eu posso imaginar. Quem brinca é capaz de imaginar. Quem imagina é capaz de sonhar. Quem sonha é capaz de realizar. E se realizar como adulto, né? Acho que nós somos hoje adultos, que nós realizamos nossas profissões, estamos aqui conversando, porque a gente também brincou muito na nossa infância. Maria, brinquei demais. Sigo brincando até hoje. Não parei de brincar, que, às não. Vezes a gente diz assim, quando a pessoa está muito rígida, você não teve infância, não? Né? A gente não faz teve, isso, né? Ou então tem aquela galera... Que menino problemático. Esse menino não brincou quando era criança, não. Então, e uma quando galera vê, muito não animada brincou que mesmo, você não. diz assim, eita, não saiu da quinta série. Né, doutor? E aí vem o trabalho infantil, que atrapalha. Muito. E aí vem uma E o trabalho uma infantil família é um violenta. demarcador de raça muito... Terrível, terrível. Porque, Né? quais são as crianças que precisam ir trabalhar para ajudar em casa, né? Tipo, quem em sã consciência vai colocar uma criança para ir trabalhar? Trabalho infantil, violência sexual, violência Isso. psicológica, violência física. E nas famílias onde tem patrimônio, violência patrimonial, tá? Então, você tem muitas crianças submetidas a situações de violência e que o Estado ainda não alcança. O direito não dá conta de tudo. A psicologia também não dá. Nenhuma ciência dá conta de tudo, né? Somos nós todos em comunhão, num debate, nessa reflexão. Isso aqui é luta. Isso que a gente está vindo aqui é luta. Luta social, tá? Em defesa de nossas crianças, de várias né? forças Nossas crianças diferentes. em todo o Brasil. E é juntando essas lutas que eu me despeço de vocês e agradeço pela presença Estamos de todos. juntos. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Eu vivo dizendo que a cada podcast, a cada episódio, eu saio mais sabida. E isso é uma verdade que se repete. Estou muito grata por esse diálogo de hoje, por esse papo bom e útil, né? Eu tenho certeza que assim, pra gente foi bom e que ele está sendo útil para um monte de gente. Tomara, Muito bom. tomara. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Você aí que nos acompanha pelo YouTube, pelo Spotify, espera que semana que vem tem mais. Muito obrigada, um cheiro para vocês tudinho. Tchau, tchau.